que está assistindo a esta programação neste momento. Quem fala aqui é o Parrime. Estou aqui para fazer uma breve gravação, né, falando do relato sobre a minha vida na campanha política, pessoal, na campanha política que eu trabalhei lá no estado do Rio, no município de Valença, né, na campanha eleitoral do Marcelo Crivella. Pessoal, é muito importante ressaltar a todos a importância de esclarecimento. Por que, que eu estou entrando com uma ação criminal contra a Igreja Universal do Reino de Deus? Só ressaltando o meu trabalho, né, em relação à denúncia contra a Igreja Universal. Bom, eu queria relatar para os amigos e amigas ouvintes que estão assistindo que a minha vida começou na política em 1995, 96. Eu era um garoto novo, né? Comecei a me interessar, né, por política, e eu achei que isso era algo que trazia o bem-estar, né, que beneficiava as pessoas, né. É uma coisa que poderia trazer algo para que a gente, né, tivesse o nosso crescimento no país. E, de fato, política faz parte, né, pessoal, da nossa vida cotidiana, nossa vida, né, todos os dias. Você pode ver que pode botar e pode perceber a importância que tem a política na vida dos brasileiros aqui no Brasil, como no mundo inteiro, né? Em todos os países, a importância da política. E, de fato, nós estamos vivenciando hoje várias crises na política aqui no país, no Brasil, e é lamentável, né, pessoal? Lamentável. Infelizmente, lamentável o que nós estamos passando aqui no Brasil e o que aconteceu aí com o partido do PT, que deixou muita gente a desejar, né? Bom, enfim, eu vou relatar um pouquinho. Eu era afiliado, né, ao partido do PFL, que hoje é Democratas, é o atual Democratas, né? Eu apoiei o Aderli Valente para deputado federal, para governador, ou seja, governadora, eu apoiei a Denise Frossard, que era do PPS, que era filiado ao PFL, e ali as coligações partidárias do estado do Rio de Janeiro, na época, e fui chamado fui um bom cabo eleitoral, de fato, e chamado para trabalhar na campanha do Marcelo Crivella, bispo da Universal, como todos sabem, se não sabem, vão saber agora, sobrinho do Edir Macedo, sobrinho legítimo, hoje atual prefeito, né, do estado do Rio de Janeiro, como muitas pessoas sabem, né, e se você não está sabendo, pois agora está sabendo. E, de fato, né, trabalhei na campanha política de Crivella, quando ele foi candidato ao Senado Federal, como senador. Trabalhei pesado, pessoal, muito pesado, na campanha de Crivella. O que acontece? Por eu ser um adolescente, ser um bom cabo eleitoral, por estar ligado diretamente ao bispo Sérgio Correia, que na época ele era pastor regional de Barra Mansa, que ele era o regional ali, de toda a região sul fluminense ali, Barra Mansa, Barra do Piraí, Volta Redonda, Valença, Vassouras
Então, ali na região sul-fluminense, o único pastor regional, que na época, notoriamente, era que hoje atual Bispo Sérgio Correia, líderes dos obreiros do Brasil. Ele se titularizou a bispo e líder dos obreiros. Tudo bem, que Deus abençoe o cargo dele na Universal, o cargo dele merecido, né, pelo trabalho que ele realiza dentro da cúpula, dentro da igreja, dentro da instituição, Igreja Universal. O que eu venho a reclamar, pessoal, é em relação à Justiça Federal sobre uma denúncia. Uma denúncia essa que foi feita ao Ministério Público Federal recentemente, que foi agregado no filme Nada a Perder, do Bispo Edir Macedo, que foi utilizado verbas, e essas verbas, né, foram para uso pessoal dos bispos, dos pastores, que estavam fazendo uso pessoal desse dinheiro, ilicitamente. A denúncia foi até o Ministério Público Federal, de Volta Redonda, da cidade de Volta Redonda, e foi apurado a causa e aberto esse inquérito. A questão aqui eu ressalto o seguinte: se eu trabalhei na campanha do bispo Marcelo Crivella, quando ele estava como candidato ao Senado Federal Brasília, ele, como senador, ele deve um favorecimento do meu trabalho. Eu não era um simples obreiro da igreja. Nunca trabalhei de uniforme, de obreiro. Se eu disser a você que eu trabalhei de uniforme, eu estaria enganando os internautas, enganando-se a mim mesmo. Gosto de ser um cara totalmente realista, de fato. Mas eu tinha a minha unção como obreiro. Tanto que na reunião de consagração dos obreiros, né, erradamente, eu fui consagrado a pastor auxiliar. E visto o erro, dali eu saí como um obreiro ultrajado, um obreiro vestido, um obreiro firme, ia nas reuniões de obreiro, fui visto em Barra Mansa, em vigílias, e a gente participava das reuniões também de pastores auxiliares. Então eu estava num patamar, dentro da Igreja Universal, superior aos obreiros, e eu creio que obreiros até invejavam. Pô, esse cara nem passou com uniforme no salão, ele já está lá em cima, ele já está andando diretamente com um bispo regional, que na época eu não me lembro quem era o bispo regional de Barra Mansa, que controlava ali. Enfim, agora, a questão é o seguinte: a inveja dos obreiros dentro da igreja em relação à minha função de trabalho. E eu era muito mais, eu era superior. Eu trabalhava na rádio lá de Valença, e eu comecei a fazer as propagandas, porque eu tinha conhecimento com o dono da rádio. E daí a gente fechou uma forte amizade. E ali eu falava dos programas, falava das pessoas, entrevistava, atendia você, a mão amiga, você que está amigo, sofrendo, se o seu problema é familiar, financeiro, saúde, então tudo aquilo que me ensinaram, né? Porque, na verdade, ali é um ensinamento. É um ensinamento de crescimento, né? Que a gente utiliza como pretexto para arrecadar dinheiro para a Universal. Então, a nossa preocupação ali, pessoal, de fato, concordo plenamente que é o que o próprio bispo Romualdo disse na gravação,
que nós não estamos preocupados em salvar a alma das pessoas ali, a gente estava realmente preocupado com o crescimento financeiro da Igreja Universal. E isso, de fato, eu não posso negar em vídeo, porque é a realidade. Porém, pessoal, a Igreja Universal em si, pela campanha do Crivella, pelos favores oferecidos através do Antony Garotinho, pelo crédito de cargo de confiança dentro da prefeitura do município de Valença, deve uma indenização. É um ato, assim, indenizatório, né, do governo do Estado, mas em relação aos trabalhos realizados dentro da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Tanto é que o comprovante de pagamento não foi assinado. Por quê, pessoal? Porque não foi pago os valores devidos à minha pessoa. Infelizmente, nessa gravação, eu não tenho aqui para mostrar a vocês, amigos e amigas, internautas, os valores, mas o mais alto cheque que era para ter sido pago pela própria Igreja Universal, a minha pessoa, está num valor estimado. Isso na época que era para ter sido pago, de R$175 mil, aproximadamente este valor. Então, são 4 cheques, e o valor menor do menor cheque é R$40 mil. Somando todos eles, dá 300 e poucos mil reais. Valor mais ou menos assim, pessoal. Então, de fato, é um favor que foi prestado, tem ali as provas, tem ali o CNPJ da empresa, que é a própria Igreja Universal, tem ali o nome do Edir Macedo Bezerra e o valor que teria que ser sido pago à minha pessoa e que não foi pago. Por isso, aqueles comprovantes de pagamento, ou seja, aquelas notas promissórias, não foram assinados e não foram reconhecidos firma. Por quê? Porque não houve minha assinatura. Porque não houve o quê? Não houve o pagamento. Então, se não houve a minha assinatura, não houve o reconhecimento de firma. Então, não houve o pagamento indenizatório da Igreja Universal do Reino de Deus em relação aos trabalhos realizados por mim dentro da instituição. Então, é isso que eu queria esclarecer aos internautas. A minha saída da Universal se baseou depois que eu comecei a observar que a preocupação deles era somente falar de dinheiro, sacrifício, e levar as pessoas tocando, por exemplo, na doença, na enfermidade, no problema familiar, tocando no desespero, para poder, através disso, arrecadar dinheiro e utilizando a Bíblia, né, como argumento para o enriquecimento, né, ilícito da Igreja Universal. Então, aí, a partir de então, eu vi que isso era ilícito, porque era errado tocar num problema alheio das pessoas, dizer, olha, se você fizer isso, Deus vai abençoar a tua vida. Olha, porque você tem que dar o seu tudo, você tem que dar o seu carro, você tem que dar a sua casa. E aí, então, eu fui perceber que uma igreja que atua desta forma não é uma igreja que está preocupada em salvar a minha vida ou a sua vida. É uma igreja que está preocupada em enricar, está preocupado no crescimento financeiro e não em salvar a alma, a vida das pessoas, enfim. Então, eu abri os meus olhos espirituais e comecei a perceber. Não foi o bispo Natan que me levou a esse conhecimento. Aliás, eu agradeço ao bispo Natan porque ele foi um complemento. Aliás,
um complemento, porque na hora que eu estava pensando em desistir, na hora que eu estava pensando, não, eu vou voltar de novo porque minha vida está assim, porque o inimigo amarrou minha vida, com aqueles negócios, né, aquela seta que eles lançam, aquela maldição, sabe? E tanto lançar maldição na vida das pessoas, acaba acontecendo, porque se a fé sem obras ela é morta, então se você lança uma maldição e a pessoa está fraco, está debilitado e não se apoia nas coisas de Deus, e acaba aquela maldição que eles lançam a próprios pastores, líderes, bispos da Universal, acabam pegando na minha vida, na sua vida, porque a gente vai estar fraco na fé. Então, para que te fortaleça agora, você amiga e amiga que está assistindo essa programação, o Bispo Natan foi um complemento na minha vida, foi o que me passou a oportunidade de eu não voltar para trás, de eu não voltar para a Universal, de saber que ali o meu desespero era justamente por isso, porque ali eu não ia ter mais a verba da Universal, eu não ia ter mais a ajuda das pessoas, porque eu sou um afastado, porque ali eu fui considerado como desligado da obra da igreja. Então ali eu tinha que caminhar com meus próprios o quê? Com as minhas próprias pernas. E hoje em dia no mercado de trabalho está difícil de arrumar emprego, principalmente pela idade que eu estou. Olha só que situação, pessoal, que a Igreja Universal deixa os jovens perdidos, como se a igreja fosse o último fim, como se fosse a solução para que então o jovem seja empregado. Entendeu? Só que quando você sai, você não tem os seus direitos trabalhistas, como pastor, você não tem os seus direitos legais. E isso eu acho um absurdo. Ok? Então, assim, você que pensa em sair, saia, mas saiba, você vai andar com as suas pernas. É aí que mora o desespero. Então, pessoal, o Bispo Natan, ele foi um complemento para poder me libertar, para falar assim, não, peraí, eu tenho que parar de viver essas mentiras. Porque se eu enganar as pessoas, eu estou enganando a mim mesmo. E se eu enganar as pessoas e estou enganando a mim mesmo, como eu vou ter a salvação da minha alma com o Senhor Jesus Cristo? Então, o Bispo Natan ensinou a gente caminhar com a própria perna numa maneira de alertar também as pessoas que estão sendo enganadas dentro dessa farsa que é a Igreja Universal do Reino de Deus. E eu agradeço muito ao Bispo Natan por ter me despertado para que eu não voltasse atrás, que eu não voltasse a estaca zero. Porque se eu voltasse atrás, eu ia ser humilhado o dobro do que eu já tinha sido humilhado dentro da instituição da Igreja Universal. Essa farsa da Universal, pessoal, tem que acabar. E você, amiga e amiga internauta, tem que saber de toda a verdade, né? Para que você seja preparado ou preparada para as coisas. Porque quando você sai da obra que eles dizem ser de Deus, que na verdade isso é uma obra do próprio Edir Macedo, a obra do homem, né? Eles só utilizam a palavra de Deus como pretexto. Então, para você sair dessa farsa, dessa mentira. Porque a Igreja Universal é uma farsa. A Igreja Universal é uma mentira. E você que está sendo enganado ou enganada, tome posição na sua vida. Saia desse abismo, porque isso vai levar a tua vida a uma perdição. Então eu fico por aqui, meus comentários, e agradecendo ao Bispo Natan pela oportunidade de ter aberto meus olhos espirituais, ter sido usado pelo próprio Senhor Jesus para alertar, para que eu não voltasse atrás, para que eu isse em frente, inclusive com as minhas denúncias contra a Igreja Universal do Reino de Deus. E, aliás, eles têm que me pagar aquilo que eles me devem.
Então, é um favor que eu fiz na campanha política para o bispo Marcelo Crivella, quando ele estava como candidato ao Senado Federal. Então, é um favor que eu forneci e a Igreja Universal deve esse favorecimento à minha pessoa, essa indenização, deve, esses valores são devidos, e eu gostaria de cobrar a Justiça Federal sobre esses valores que a Igreja Universal está devendo à minha pessoa. Que Deus abençoe a todos os amigos e amigas internautas que assistiam a esta programação, a este vídeo aqui na minha residência, no meu estúdio de gravação, apresentando aí a verdade, né, contra a Igreja Universal do Reino de Deus, essa farsa da Igreja Universal que tem enganado e iludido a vida das pessoas. Fique com Deus todos. Um forte abraço. E agradeço e eu peço a todos que assistirem a este vídeo que façam um comentário na internet, ok? Eu fui candidato a vereador no estado do Rio de Janeiro, no município de Valença. Eu tentei fazer o meu possível para poder levantar o município de Valença. Na época, eu fui relaxado e confiante que eu, voltando à Igreja Universal, eles iriam me dar credibilidade e apoio. Deixei de ser fidelizado ao PFL, que hoje é o Partido dos Democratas, para me filiar ao PT. Apoiar esse grupo hoje do PT, que tem dado essa vergonha para o nosso país, que tem dado a vergonha para o Brasil. Mas eu não tenho nada a dizer contra o presidente Lula em relação, porque eu sou petista com orgulho. Porém, eu não abro mão de denunciar a presidenta Dilma. Mas isso já fica para outro vídeo, para outro relato. O porquê eu não sou favorável a Dilma Rousseff quando ela teve como presidenta do nosso país. Mas eu digo, como petista, com orgulho de ser PT. Mas eu tenho os meus direitos, eu tenho de expressão, de me expressar contra a presidenta Dilma. Que Deus abençoe a todos, mais uma vez. Aqui é o meu relato, é o próprio Parrini quem está falando, com todos os internautas, e deixando aqui o meu esclarecimento, a minha vida política, aquilo que eu vivi, que eu vivenciei e que eu presenciei. Ok? Que Deus abençoe a todos. Peço a vocês que prestem atenção no dia do voto, no dia das eleições, porque é muito importante para agora, 2018, você dar o seu voto com consciência. Eu não vou dizer que o presidente A, B ou C é o melhor. Vai de acordo com a sua opinião no dia do voto, ok? Eu não estou aqui para opinar sobre política. Eu estou aqui para dizer aquilo que eu vi, que eu vivenciei e o que eu vivi e o que eu presenciei dentro dessa farsa que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Deus abençoe a todos, fique com Deus, muito obrigado e até mais. Não esqueça, fazer seus comentários aí no rodapé do vídeo. Deus abençoe. Forte abraço, vamos em frente, Brasil.